Você acorda de manhã e você já sente que os seus músculos já estão totalmente tensos. Imediatamente, de repente, surgem preocupações excessivas com tudo que você precisa fazer ao longo do dia e como que você vai conseguir dar conta disso tudo. Ou então pode ser que você acorde cansado, exausto, com a mente em branco, sem concentração nenhuma, o que te deixa mais nervoso. Ou então ainda você pode começar a checar o seu corpo à procura de algum sinal que dê um alerta de que alguma crise pode estar começando. Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, você não é louco, você não é fraco e você não está sozinho, longe disso. Eu mesmo vivi um período muito sofrido da minha vida em que acordar de manhã era uma guerra, entre preocupações, medos irracionais, sensações físicas assim, extremamente angustiantes e um receio de vir uma crise de pânico que era algo paralisante. Por isso que nesse vídeo eu vou te dar 4 passos para você ter uma rotina matinal cientificamente embasada, que funciona na prática, simples, que vai ter o poder não só de melhorar a sua ansiedade logo nos primeiros dias, mas também poder de manter você bem e não deixar que essa ansiedade de manhã paralise o resto do seu dia e o resto da sua vida. Então acompanha comigo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, psiquiatra clínico, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Então aqui eu separei 4 passos que são derivados de elementos, de componentes de um tipo de família de terapias chamadas de terapias cognitivo-comportamentais. E eu sei que na internet hoje é uma avalanche de informações, mas eu posso te dizer uma coisa, o tipo de terapia não importa o nome que a gente dê, importa a habilidade que está sendo treinada, em quanto tempo, com que frequência está sendo treinada e se ela é específica para o tipo de ansiedade que está ocorrendo com você. Aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Isso eu já gosto de deixar bastante claro, porque senão, sim, de fato, muita gente pode falar que sim, que não, mas assim, não existe uma TCC que é um elemento só que funciona para todos os tipos de quadros. Não, é um conjunto de treinos práticos e todos os quadros de transtornos psiquiátricos, que é um nome ruim, né? Mas todos os quadros, vamos colocar, de ansiedade patológica, aquela ansiedade que está atrapalhando a vida, eles têm relação com a neuroplasticidade diminuída. É como se o nosso cérebro tivesse uma capacidade infinita de se remodelar e ele mesmo conseguir se acalmar, ele mesmo conseguir tirar os pensamentos negativos, ele conseguir resistir a coisas às vezes que são muito tentadoras, mas que a gente sabe que vai fazer mal. A gente vem com esse circuito programado. Porém, para isso, o cérebro tem que conseguir alternar entre vários tipos de mecanismos. Por quê? Porque às vezes é bom ter medo, às vezes é bom ficar receoso. Só que por N motivos, isso não é algo complexo, uma simplificação, nos quadros ansiosos, por exemplo, o que existe o cérebro ele fica travado no circuito do medo, amplificando perigos, ele não consegue ver que você é mais forte do que esses perigos, ou seja, ele considera você frágil, ele só consegue ver as suas fraquezas e você fica refém de ter que aliviar a ansiedade da evitação. O problema da ansiedade tóxica, em qualquer um dos quadros, dos transtornos, não é um excesso em si da ansiedade, mas é uma falta da capacidade de frear, de controlar, de acessar as suas vitórias e de conseguir agir independentemente de ter um perigo que não vai te fazer mal, né? Então isso é a definição de uma ansiedade tóxica, é uma paralisação, um congelamento das conexões cerebrais que deixa você preso nesse circuito de superestimação de perigo. Você subestima a sua força, ela mente dizendo que você é frágil e você fica refém de ter que se distrair ou ter que evitar totalmente qualquer coisa que possa te causar ansiedade, o que não é uma estratégia inteligente a longo prazo. Por quê? Porque a maioria das coisas que são importantes para o ser humano, né, que dão significado para a nossa vida, elas exigem que a gente enfrente algumas coisas que nem sempre são agradáveis e as coisas têm significado, elas também têm desafio, mas você tem essa capacidade e essas técnicas são conjuntos de técnicas extraídas, tá, desses tipos de terapia. Mas eu tenho que ser sincero para você, isso aqui vai melhorar você a curto prazo, com a máxima absoluta certeza, e se você praticar por algumas semanas, vai melhorar mais ainda. Agora, se você tem um quadro de ansiedade, vamos colocar ali normal, ou seja, que não é patológica,
Pode ser que isso daqui já resolva. Se você tem um transtorno de ansiedade, eu sei que os nomes são péssimos, tá? E a gente é muito ruim de dar nome, a gente é psiquiatria. Mas os nomes, eles só têm uma função, que é o quê? Que é a gente descrever um padrão de sintomas para que todo mundo no mundo fale a mesma língua para a gente achar uma solução. Mas eu sei que o marketing é ruim, tá? Se você tiver um desses quadros, isso daqui vai te ajudar, mas não vai fazer com que, por exemplo, você perca o medo de ter pânico, ou que você consiga parar de se preocupar e relaxar e não ficar o tempo todo procurando ou sentindo que algo de errado vai acontecer apreensivo. Não vai ajudar você a ter confiança para não ficar olhando numa situação social o seu próprio corpo, pensando se as pessoas estão te julgando ou não. Se você tiver um quadro então, que está atrapalhando a sua vida, que preenche esses critérios, isso é uma forma de já você começar a mudar esse circuito, mas provavelmente você vai precisar de uma estratégia mais completa, tá? Se você não sabe nada disso, tem um monte de vídeo aqui no canal sobre TAG, ansiedade generalizada, pânico, agorafobia, ansiedade social, que são os mais comuns, sobre estresse pós-traumático, sobre TOC, tá? Então isso é importantíssimo e isso não precisa ser perfeito. Você vai errar, você não vai conseguir fazer. O que precisa é simplesmente ser praticado e com uma certa consistência. Mas logo no primeiro dia, isso já vai proporcionar um alívio, tá? Só que, eu falei isso até porque você vai ver os outros vídeos de rotina matinal, alguns deles falam o que você tem que fazer de manhã. Mas não, de manhã você já acorda com ansiedade, não é um momento onde a gente vai estar pensando muito bem. Então a gente se prepara antes para entrar em campo com todas as chances de vencer a guerra, né? A gente não vai atabalhoadamente, quando vem a ansiedade, tentar apagar esse incêndio. Isso tende a exigir muito esforço e não funcionar. Então você vai primeiro fazer 3 perguntas, né, para você. A primeira pergunta é: qual é o horário que você costuma acordar, tá? E aqui eu entendo que você pode ter uma rotina muito louca, você pode viajar, enfim, para trabalho, você pode estar com o sono desregulado pela própria ansiedade e você pode me responder: olha, eu não sei, eu não tenho horário para acordar. Tá certo, então qual horário você se propõe a acordar de forma regular a partir de agora? E um horário possível. Por quê? Porque isso, se alguém orientar qualquer coisa para você sobre sono e não começar por isso, essa pessoa não tem a menor ideia de como que a gente trata a insônia, porque essa é a intervenção única que tem o maior poder isoladamente de melhorar o seu sono. Isso também não é minha opinião, está em todos os guidelines, mas eu sei que o pessoal fala um monte sobre insônia, esquece só de falar o que funciona para melhorar, tá? Então, se você tem essa rotina, é importante saber, é uma rotina que não tem esse padrão, é importante estabelecer um horário que você acredite que é possível você acordar todo dia, tá? Isso é importantíssimo, sabendo que se você não conseguir fazer isso, você também não vai se criticar, você vai se perdoar, mas é importante deixar isso marcado, tá? A gente não precisa acertar de primeira, a gente precisa ter um plano e saber se a gente está indo na direção certa, tá bom? A outra pergunta que você vai fazer é: quais são os sintomas, o que você sente de ruim de manhã? A gente dá nome para isso. Quando a gente dá nome para o nosso sintoma, quem tem ansiedade vai ter uma antecipação muito alta de perigo. Então, às vezes, a pessoa não quer nem dar nome, nem olhar, porque ela acha que vai piorar se ela ficar dando nome. Mas, bom, você sobreviveu a todas as crises de ansiedade, de pânico e a toda a sua ansiedade até agora. E eu garanto para você, e essa é a minha especialidade, a minha profissão, que dar nome não faz piorar. Isso dá para você mais controle, tá? Não precisa ser um nome bom, mas você tentar descrever com as suas palavras o que você sente no corpo e quais são os pensamentos que você costuma ter. Pode ser que você não consiga, mas dar nome dá controle, né? Aliás, uma das funções da linguagem é dar pra gente um controle sobre as coisas. Se a gente dá nome para algo, quer dizer que aquela coisa faz sentido para mim, eu dou uma forma, eu consigo entender, senão fica uma névoa. Então, aqui você vai o quê? Você vai descrever e dar um nome, tá? Quais são as sensações que você tem e os pensamentos que vêm na sua cabeça. Pode ser o quê? Pode ser preocupação, pode ser crítica, pode ser, enfim, pensamentos de raiva, pode ser um branco mental e você se cobrar por isso. Durante um período, né, da minha vida, eu sempre tive um traço ansioso, o que em si
depois a gente vai descobrindo isso depois que a gente vai se formando em psiquiatria, claro, em si não é capaz de causar um transtorno ansioso, né? Mas durante muito tempo, provavelmente, eu tive um diagnóstico de TAG não tratado, que é ansiedade generalizada, mas a pessoa vai procurar, em geral, o tratamento quando vem a crise de pânico, né? Que é o desespero total. E eu lembro que nesse período durou alguns meses, viu? De manhã era ao mesmo tempo um período em que era um alívio e ao mesmo tempo era um período onde eu estava extremamente apreensivo quando eu acordava. Por quê? Porque ao longo do dia eu ia ficando mais ansioso, o que às vezes acontece com algumas pessoas, às vezes não. Mas de manhã, na hora que eu acordava, em geral eu não estava ansioso, e provavelmente você também não vai estar se você não acordar com uma crise de pânico, se acordar com um despertador. Por quê? Porque o seu corpo vai estar num estado de relaxamento. Só que eu olhava aqui e falava, tá bom, não tem. Só que ao momento que dava esse alívio, vinha o quê? E se começar a vir? E eu já começava a checar o meu corpo. E eu ficava com medo de fazer movimentos bruscos. Por quê? Porque se eu fizesse movimentos muito bruscos e acelerasse o coração, ou, enfim, eu não sabia, na verdade, era totalmente imprevisível, né? Quem tem pânico, a pior coisa é que você não sabe quando vai vir de novo. Então eu levantava devagar, eu ia ali, mas era um alívio, então, passageiro. Por quê? Porque esse tipo de procura de ameaça, isso começa a ficar o quê? Programado, tá? Então, eu sei que é muito difícil, mas também tem, por exemplo, períodos da minha vida em que eu acordava de manhã e ficava preocupado com muita coisa que eu ia fazer e sentia que eu estava cansado, que eu não ia conseguir fazer nada, normalmente na época de provas, e também era muito ruim, tá? Então, tanto a preocupação quanto a sensação física, elas fazem parte da ansiedade. A ansiedade tem que ter, tá? Sensação física de adrenalina aumentada e pensamentos relacionados a perigos futuros, que são incertos, mas são catastróficos. Então, você tem medo de ter uma crise de pânico, é um perigo no futuro. Ele é incerto, você não sabe o que tem, quando vai vir, mas se vier vai ser horroroso. Você tem medo de não conseguir fazer e isso trazer uma consequência catastrófica. Mostrar que você é um fracasso, ou você ser demitido, ou você de fato ter o pior cenário possível para, enfim, que a sua mente possa imaginar, tanto para você quanto para sua família. Né? Na ansiedade social você será julgado e isso vai fazer com que você seja totalmente excluído da sociedade caso você cometa um erro. Então essa antecipação do perigo ela tem que estar presente. E é importante você nomear isso, tá? Por quê? Porque isso já vai te dar mais controle, mais poder sobre isso. Então, só que isso você vai fazer não quando você acorda, não é? Você vai fazer isso ao longo do seu dia, de preferência eu faria isso mais ou menos umas 18 horas da noite, que não é nem tão próximo da hora de dormir, mas também não é no meio do dia que você está fazendo outras coisas. Então, assim, o que eu sinto? O que eu sentia na questão do pânico não era a crise do pânico em si. O que eu sentia era uma hiperchecagem do meu corpo e um medo muito intenso de que aquela crise de pânico ia voltar, que aquele estado que eu estava de relaxamento passageiro, que aquilo lá não ia permanecer, o que de fato não permanecia mesmo. Mas é importante você descrever isso te dá bastante controle e a gente deixa a ansiedade muito previsível, a gente dá um rosto para o nosso inimigo e pode confiar em mim, porque isso deixa a gente com muito mais poder de fazer com que ele seja extinguido. Inimigos invisíveis, eles são invencíveis, tá? Então, isso é importante. E que nome que você vai dar? Tem vários tipos de tabelas, eu coloco algumas no Instagram, tem outros vídeos aqui em que eu falo ali mais ou menos como que você pode criar um GPS, você pode ver as lives, mas assim, se você também não quiser, você dá um nome que você passar pela sua cabeça, tá? Mas que seja referente àquilo que você sente. E o 3 aqui, você vai ver o quanto que você está disposto, que tipo de mudanças e de energia você tem para fazer mudanças nessa rotina matinal, né? Então, você vai o quê? Avaliar o quanto você tem de energia e o quanto que você está disposto a fazer mudanças. E eu sei que isso é uma pergunta que parece boba, fala, não, claro que eu quero, mas não é não.
Porque toda mudança, isso é uma questão assim que em termos psicológicos não tem nenhuma sombra de dúvidas, ela tem uma ambivalência, por pior que esteja o cenário. Por quê? Porque uma mudança é uma incerteza, é um gasto de energia. E a gente não precisa comprar todas as brigas de uma vez, tá? E sempre vai ter uma parte nossa que vai querer mudar, porque a ansiedade é insuportável, mas uma parte nossa também que não quer. Isso é normal, tá? Mas você colocar isso no papel, colocar, olha, o que eu estou disposto a fazer? O que é pior? Tentar fazer mudanças na minha rotina ou de conviver com ansiedade? Por quê? Porque as mudanças vão ser mudanças que você não está fazendo, são contraintuitivas, né? Mas isso não é para você se julgar, é porque todo ser humano tem ambivalência na mudança, é bom ter isso, né? Eu digo que quando a gente tem muita certeza de alguma coisa, ou a gente está psicótico, maníaco, ou basicamente alguém está vendendo alguma coisa para a gente, tá? É bom a gente ter uma ponderação, tá? Que não paralisa. Então essas são as 3 perguntas que você vai fazer. E você vai fazer isso à noite, e pode fazer isso hoje à noite, caso você esteja assistindo esse vídeo de dia. Se você está no meio da noite com insônia, aí esse vídeo infelizmente não vai te ajudar, tá? Tem vídeo sobre insônia no canal. Aí você vai preparar. Por que você vai preparar às 18 horas da noite? Por que 18 horas? Porque é um horário que não está tão próximo da hora do sono e isso gasta energia mental, tá? Você vai preparar coisas específicas para a sua manhã seguinte. O que você vai preparar de questões assim bastante específicas para isso, né? Você vai colocar o horário que você vai acordar. Então, aqui você programou e você vai colocar lá. Aliás, se você programou, imagina que você colocou 10 horas, você programa meia hora antes e coloca aqueles botões sonecas, agora pode colocar, tá? Não é excepcional, mas agora pode. Porque só o fato de você tentar acordar isso, e tentar acordar nessa hora, e ir tentando, isso já vai regularizando o seu sono, tá? Então você vai colocar o horário de acordar 30 minutos mais cedo do que aquele que você chutou aqui, tá? Vai ser perfeito? Pode ser que você consiga, pode ser que não. Eu acho que não vai ser perfeito não, viu? Mas não importa. Por quê? Porque a gente está o quê? Fazendo um treino de habilidades, é igual a gente colocar o quê? Dinheiro na poupança, ninguém usa, né? Mas no CDI ou numa renda fixa. Quanto mais você colocar, melhor, mas os dias que você não colocar também não tem problema nenhum, tá rendendo lá os juros, né? Perfeito. Aí o que mais que você vai fazer nessa preparação, tá? Você vai preparar a lista das suas prioridades pela manhã. Você não precisa preparar agora, pode fazer uma lista, né, de programação do dia, sim, mas quais são as suas prioridades no início do dia? Coloca ali até meio-dia ou até, enfim, 2, 3 horas depois que você acorde, tá? Por quê? Porque se você colocar isso no papel, você não vai precisar pensar sobre isso de manhã, quando a sua cabeça vai estar com uma menor quantidade de alerta ainda possível. E caso você queira tomar decisões com a sua mente não alerta, isso, além de ser muito, muito lento, um processo muito doloroso, você vai se criticar muito, tá? Então aqui as suas prioridades do que você precisa fazer, você já anota, tá? Quais são as prioridades para que você vai poupar energia mental pela manhã. E também você vai fazer o quê? Você vai fazer decisões cotidianas na noite anterior. Como assim? Que roupa você vai vestir? O que você vai tomar de café da manhã? Qual pasta de dente você vai usar? Qual, enfim, tipo de música que você coloca? Enfim, decisões importantes, mas que sejam rotineiras, tá? Elas são decisões que você consegue fazer de manhã, eu sei, mas tomar decisão gasta energia. E tomar decisão gera ansiedade. Toda decisão gera ansiedade. Isso é inerente ao ser humano. Um outro sinônimo de decisão é um dilema. Tanto é que, nas maiores obras da literatura mundial, os dilemas, eles são ali, né, de fato, os momentos de maior tensão. Né, o ser ou não ser, não que eu também seja super literário, né, do Shakespeare, sei lá. Mas então, decisão gasta energia do cérebro, é brutal e gera ansiedade. São 2 caminhos. Você olhar o iFood, você ter 400 opções para comer, gera muito mais ansiedade do que você ter uma só.
A gente sabe disso. Então aqui a gente vai então tentar, já que o mundo está enganando o nosso cérebro, a gente vai enganar de volta. O que? Você vai tomar essas decisões aqui, vai escrever. Tá? E isso você nem vai tentar nem pensar de manhã, por quê? Porque está escrito. É importante escrever, tá? Então, decisões cotidianas, roupa, pasta de dente, basicamente o que você vai fazer e já deixar também decidido o que você vai comer, tá? Aqui tem esse acrônimo, né, que eu coloquei aqui, eu coloco para depressão, para ansiedade também ajuda, isso ajuda para todo ser humano, né? Que é o quê? 4 coisas que são fundamentais para uma saúde mental, assim, razoável, né? São coisas assim básicas que a nossa mente precisa pela manhã, tá? O que? Luz de preferência do sol, água, aqui o M é de movimento, que não precisa ser nada brusco, e o P, vou colocar aqui proteína, mas aqui, ó, só para você ter uma questão. Na proteína, e isso é verdade tanto para ansiedade quanto para depressão, mas para ansiedade é mais importante ainda. Por que eu coloco proteína, né? Porque assim, o que a gente não quer é que você tenha períodos em que você pode ter uma queda do nível de glicose no seu sangue. Por quê? Porque quando cai o nível de glicose, qual que é a primeira reação que o corpo dá? É uma reação de disparo de adrenalina. Para quê? Para você ir atrás de comida. Depois ele vai deixar você nisso no momento até você, enfim, poder entrar em coma, até se você não comer nada. Mas a primeira reação de você ficar um tempo sem comer é uma reação ansiosa. Então, é muito importante que não haja períodos de baixa de glicose, mas também que não haja períodos de picos de glicose muito altas. E aí entra um inimigo que todo mundo fala dele, que tem vários tipos de efeitos inflamatórios, mas na ansiedade o pior deles é na hora mesmo, que é o açúcar ou carboidrato simples, coisas com açúcar refinado. Por quê? Na depressão o problema é realmente um efeito mais inflamatório, mas aqui é porque no início, quando você come algo uma questão muito doce, né, e que é absorvido rápido, você vai ter um pico de glicemia e o seu cérebro se alimenta de glicose. E a parte que pensa, que raciocina, que controla as preocupações, a parte que toma as decisões e que consegue medir qual é o tamanho das ameaças, ela é a que mais gasta glicose no nosso corpo. Então ela vai ter um bombardeio de glicose. Só que as outras partes também vão estar. Então você vai ter o quê? Você vai ter muito pensamento e muito chiado também, como se fosse uma rádio, né? Você vai ter tanto a sintonia do que você precisa fazer, mas com muito chiado em outras coisas e você vai ficar inquieto. Então não é bom esse pico, só que isso também vai levar a uma queda abrupta logo que tiver um pico de insulina, que provavelmente vai ser o momento em que você está indo para o trabalho, o que vai te deixar mais ansioso também. Então eu coloquei aqui proteína pelo seguinte, que proteínas e gorduras saturadas, elas fazem com que o açúcar seja absorvido com menor velocidade, tá? E isso é que é importante. Tem outras coisas? Tem. Tem probióticos? Tem. E a melancia, e o mamão, e não sei o que. Sim, tem. Tudo isso, tá? Mas a ideia é, para você fazer algo que não te arrume mais preocupação no dia seguinte, você vai colocar uma proteína ou uma gordura do bem, né? Gordura do bem são gorduras saturadas. Ou, se você não quiser colocar, você vai procurar coisas que tenham um índice glicêmico menor que 55. Isso você joga na internet, eu quero comer bananas, coloca índice glicêmico banana, vai estar aparecendo lá, tá? Mas se você quer comer algo, um misto quente, um pão normal, tá bom, tudo bem, pode comer. O queijo, ele é um tipo de proteína já. Mas seria interessante, por exemplo, ter um ovo mexido ou um omelete, tá? Ter um iogurte, ele, enfim, tem essa questão da gordura saturada que não tem açúcar, tá? Então você não vai fazer um dos maiores sacrifícios da sua vida aqui e não vai arrumar mais problemas do que a ansiedade já está te trazendo. A gente está aqui para uma solução. Então, se você não conseguir retirar algumas coisas que você gosta de comer de manhã, e, aliás, se você come doce de manhã e acha que isso vai ser muito difícil, você come um ovo antes do doce, ponto.
tá? Porque isso já vai deixar o seu dia com muito mais estabilidade. E você já vai fazer também aqui, você vai preparar isso para amanhã, para deixar na sua cabeceira e para o quê? Para o seu lanche no meio do dia. E aí pode ser então um sanduíche, se não quiser pão integral, pode ser pão normal, mas você coloca lá um peito de peru, um queijo, que tem uma questão de proteína que vai fazer com que aquilo seja absorvido menos intensamente, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque senão você vai ter um pico de hipoglicemia, ou é possível que você tenha uma hipoglicemia na parte da manhã, vai te deixar mais ansioso, você vai comer muito no almoço, vai te deixar mais lento, depois mais ansioso e vai ficando essa guerra, além de aumentar a compulsão alimentar, tá? Então você vai, luz, de preferência a luz do sol, tá? Não precisa olhar o sol diretamente, nunca faça isso, mas ter uma exposição à claridade, de preferência ao ar livre, se for possível, senão com a janela aberta, mas olhando para o horizonte. Água, deixar do lado da cabeceira, a primeira coisa que você vai tomar. Movimento. Se você tem crise de pânico, você vai estar com medo de fazer qualquer coisa como eu tinha. Então, você não precisa fazer nada muito brusco, tá? Você pode fazer alguns alongamentos, mas se você quiser, e eu sugiro que você faça isso, você vai começar a fazer movimentos que podem, ao mesmo tempo, né, começar já a acordar o seu corpo, a dar mais energia, e ao mesmo tempo eles vão regular o seu sistema simpático, porque são manobras que ativam o famoso nervo vago, que estava na moda um tempo, agora não está mais, né? Mas enfim, não é ele que nem que causa, nem que cura, mas ele é responsável por dar um certo relaxamento, e isso tende a acontecer imediatamente. Que tipo de movimento? Você vai fazer massagens faciais, né? Como assim, doutor Marcos? São massagens faciais. Você vai fazer do jeito que você conseguir. Tem 1 milhão de técnicas na internet. Nenhuma delas tem uma validade que é melhor do que a outra. O importante é que seja uma estimulação aqui no rosto, tá? Então, uma ideia, você pode começar aqui pelos olhos e fazer alguns movimentos circulares com uma discreta pressão na sua órbita, mas discreta, para não doer, tá? Aí você pode fazer isso daqui, ó, contando até 30. Aí depois você pode fazer aqui na têmpora, né? Têmpora, esses ossinhos aqui do lado, também uma massagem, contando até 30. Perdi a contagem, não importa, não faz diferença não, tá? Não precisa se criticar. Aí você vai aqui para a articulação temporomandibular, e aí você vai fazer isso também, ó. Isso. Aí você vai aqui para o seu pescoço, né? Aí você vai o quê? Dar umas batidas em qualquer lugar que não seja osso, tá? Só aqui para ver se não é osso, porque o osso dói. Qualquer lugar que não seja osso. Então esse movimento vai fazer com que você tenha uma ativação parasimpática, e isso já é algo que você, colocando o corpo em movimento, isso também já te ajuda a acordar, tá bom? Então, luz, água, movimento, proteína, e prepara o lanche, né? Nenhuma refeição pode ficar sem proteína, ou melhor, é melhor não, tá? E colocou um lanche no meio do dia. E o café, que todo mundo fala, o café, ele não causa ansiedade, não tem como. Por quê? Porque a ansiedade tem que ter preocupação, o café não faz a gente se preocupar. O que faz a gente se preocupar é se a gente tiver o quê? Um medo de ter sensações físicas de agitação. E isso só causa, a única coisa que causa isso é pânico, por exemplo. O café causa agitação. O que eu recomendo é que você tome o café, caso você não tenha pânico. Se tiver pânico, no começo não toma até tratar, tá bom? Mas o café, caso você não tenha pânico, depois de 1 hora você acorda. Por quê? Porque você já vai ter bastante coisa para fazer. Isso aqui já vai te dar energia, a luz vai te dar energia, o próprio cortisol de manhã, que tem que estar aumentado mesmo, vai dar energia. E não é ele que causa ansiedade, ele é uma consequência do quadro ansioso, né? Então, o café aqui depois de 1 hora, tá? Mas se tiver pânico não, certo? Aqui, o número 3, eu sugiro que você faça uma caixa das preocupações. E pode ser uma caixa mesmo, né? Fiz numa live, até que eu escrevi, caixa das preocupações, né? Vou pegar ela agora para mostrar para você. Bom, então aqui está a minha caixa das preocupações e dos pensamentos negativos que eu fiz com habilidades manuais muito ruins do que eu tenho. Não tem problema, isso aqui era a questão do porta-lenço do meu consultório. Bom, enfim, a ideia é que você vai ter preocupações de manhã.
Não tem como, porque se você está tendo, né, até então, não é que mesmo fazendo isso vai parar de ter preocupação. Isso é uma ingenuidade e nosso corpo não funciona assim. Porém, se a gente já sabe que tem, isso já não é mais imprevisível, logo a gente já tem mais controle sobre isso. Se não é imprevisível, não é ansiogênico. Não. Se não é imprevisível, não é ansioso, você não causa ansiedade. Então, se você conhecer muito bem a ansiedade, cada vez que você conhece mais ela, menos ela tem poder. Por quê? Porque ela se alimenta de coisas que são certas, tá? Então, você vai ter isso, tá? Já sabemos que vai ter. E tem preocupações que são muito produtivas, outras não. Mas, você já fez a sua lista das prioridades aqui. Então, quando vier alguma preocupação que você perceba que não está na sua lista de prioridades, que você já fez, por isso que você fez essa lista, né? Você vai anotar aqui no papel, então vou aqui pagar o colégio do meu filho, e você vai reservar isso para olhar isso quando você for fazer um mapeamento ou preparar isso à noite no mesmo dia, mais tarde, tá? Você pode anotar no celular? Pode também, né? O celular tem todas as vantagens e desvantagens, mas pode anotar no papel, mas o principal não é isso. O principal é você fazer o movimento de pegar isso e fisicamente afastar, de você colocar num lugar, tá? Este movimento, né, nosso cérebro ele funciona muito por associação e ele gosta de coisas concretas, tá? Isso ajuda, de fato, a você soltar a preocupação mais facilmente. Pode parecer meio bobeira, mas não, isso é uma técnica baseada na terapia de aceitação e compromisso da ACT, da desfusão. Eles usam essas metáforas e usam elementos concretos. Pensamentos abstratos, eles são pensamentos que não resolvem nada. Tá? A gente precisa de concretude, isso ajuda muito, tá? Outra preocupação que vier pode ser às vezes uma preocupação absurda. Meu filho pode estar passando mal, sei lá, ele pode ter viajado, você teve um pressentimento que ele vai morrer. Perfeito, é uma preocupação que está aqui na sua lista? Não está, né? Então você vai pegar e vai colocar aqui, tá bom? Isso vai fazer com que você pare de se preocupar? Não, mas isso é mais fácil. Ah, mas se eu estiver no trabalho, estiver na rua, vou fazer isso? Não. Mas isso vai ajudar você a conseguir imaginar fazendo isso quando vir, tá? Então isso é basicamente uma forma da gente dar uma concretude para que depois a gente consiga ser algo abstrato, tá? Igual quando a gente aprende a ler, a gente escreve lá pelo um barbantezinho na letra A, enfim, para quê? Porque a nossa cabeça funciona assim, tá bom? E a questão, então, que você vai fazer essa caixa de preocupações e que tipo de preocupações, então, que a gente sabe que elas não são preocupações que ajudam a gente. A gente sempre vai perguntar para a preocupação, né? Se essa preocupação, ela é urgente, se essa preocupação é provável que aconteça e se essa preocupação está sob o seu controle. Isso é feito, é uma das estratégias da terapia cognitivo-comportamental, principalmente para TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que tem muitas preocupações. É assim que se diferencia uma preocupação produtiva de uma improdutiva. Se ela é urgente, se ela é provável que aconteça e se você tem algum controle sobre aquilo nesse momento, tá? Mas você não precisa fazer isso, é só para dizer para você como que a gente diferencia preocupações que servem para alguma coisa e que não, tá? Mas o jeito mais fácil é você fazer essa lista de prioridades no dia anterior. Por quê? Porque aí você já tem certeza que se não está aqui, não merece ficar na sua cabeça, tá? E aqui tem esse RSP que, enfim, inventei, falei numa live, que é uma forma de você conseguir quebrar, você conseguir enfraquecer pensamentos negativos da ansiedade que vão ali pipocar na sua cabeça. Ninguém controla pensamento, ninguém consegue pensar positivo o tempo todo. Aliás, quem pensa positivo o tempo todo está mentindo ou é uma pessoa que vai ter uma vida muito curta. Porque o ser humano não existe isso em ninguém pelo que se sabe em termos científicos, e a nossa evolução, teoricamente, ela privilegiou memórias que sejam memórias mais ligadas ao medo. O problema, então, não é ter o medo, simplesmente é a gente ativar o circuito da calma, circuito que eu falo, né, da calma, da coragem, da confiança, e que é muito próximo do circuito da concentração. Tá? Então você vai ter. Mas o que alimenta pensamento ruim? Primeiro é você brigar para não ter. Não tem como.
tem como não ter, ser humano tem. Quem inventa essas coisas de psicologia aí positiva, que fala que não tem que ter pensamento ruim, essa pessoa ela está mentindo. Ou ela pode estar enganada ou está te enganando. Isso eu estou falando por quê? Porque nosso cérebro não funciona assim e se ela ficar brava, você também quiser, pede para marcar uma live. Mas isso não quer dizer que você tem que ser pessimista. Quer dizer só que, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você não vai pensar que vai dar tudo certo e deixar de ver, por exemplo, se o pneu do carro está cheio, você deixar de ver se o óleo está lá, se tem gasolina. Não, você se prepara, você quer que dê tudo certo, você mira no positivo, mas você está preparado para o negativo. Né? Isso é um otimismo verdadeiro, tá? Então vai vir, não tem problema, mas o importante é que você não brigue contra isso, esse pensamento não te define, mas que você também não acredite nesse pensamento, você provar que ele é mentiroso, que normalmente são pensamentos muito agressivos. Então por isso que esse é SP. Então é você reconhecer, como assim? Reconhecer quando existe algum pensamento que está te ferindo. E como é que a gente consegue reconhecer isso? Com o tempo você começa a reconhecer isso muito rapidamente. Isso é um dos treinos, né, que se faz na terapia para quadros ansiosos. Mas no início você vai reconhecer quando você estiver passando mal fisicamente. Quando você se sente mal fisicamente, você vai ver o que eu estou falando para mim mesmo. Qual que é o pior cenário que a minha cabeça está imaginando que ela não quer que aconteça de jeito nenhum? Isso é a pergunta que você vai fazer, porque com certeza tem algum, tá? E aí você vai, a partir desse momento, então você vai fazer um suspiro, né? Se você está se sentindo mal, vê esse pensamento, você vai fazer uma técnica de suspiro fisiológico, que é uma técnica de respiração simples para diminuir o nível da sua ansiedade, que não é tão complicada de fazer, não precisa, você pode fazer em qualquer lugar, que é basicamente você fazer assim, ó. Essa técnica eu estou contando porque ela está sendo muito estudada ultimamente, teve uma pesquisa de Stanford, mas aparentemente ela tem um efeito melhor, por exemplo, do que a respiração quadrada, mas pode ser qualquer tipo de técnica de respiração, tá? Essa você prende o ar no meio e dá mais uma suspirada e solta devagar. Então você faz aqui uns 3 a 5 ciclos e aqui você vai fazer o quê? Perguntar. Como é que você tira o poder do pensamento? Como é que você para de acreditar em alguma coisa? Quando você questiona, você vai perguntar para esse pensamento. Você vai perguntar se esse pensamento é baseado em fatos reais, ou seja, se eu falar alguma bobagem, se eu gaguejar aqui, a minha vida vai ser destruída, mas aí você vai pegar aqui evidências, não é a evidência do vizinho, não é a evidência que você viu na TV, que você viu no Instagram, não. Evidências da sua vida. É baseada em fatos reais da sua vida. A sua biografia, tá? Você já teve momentos em que você errou e você conseguiu sobreviver? Se você está vendo esse vídeo, com certeza sim. Porque nós não somos frágeis, tá? Tá, mas imagine que você acha que é real. Aí você vai fazer a outra pergunta. É útil? Ou seja, pensar que eu vou fracassar e que, enfim, tudo vai dar errado. Isso é útil? Não é útil. Por quê? Porque isso só faz eu ficar mais ansioso. Então é um pensamento que eu vou ter que questionar ele, é um pensamento que eu não vou comprar essa ideia, tá? E o outro é se é gentil. Gentil como assim? Se você falaria com alguém que você respeita nesse mesmo tom de voz que você fala mentalmente com você mesmo, tá? Se você responder não para essas perguntas, você vai imaginar colocar isso numa caixinha, mas aí não é uma caixa de preocupação para você olhar depois, é uma caixinha dessa de lixo, tá? Por quê? Porque esses pensamentos, eles são pensamentos da ansiedade, tá? Então, recapitulando, você vai mapear agora, né? Ou antes de dormir. Que horário você acorda, o que você sente e o que você pensa, porque você já sabe como identificar e o que você está disposto a fazer dessas estratégias aqui. Você não precisa fazer todas. Você pode escolher uma só. Pode fazer todas também, tá? Mas a consistência é muito melhor do que a perfeição. Depois, você vai o quê? No dia anterior, marcar o horário de acordar e colocar um despertador, isso daqui é importante. Prioridades, o que é que você tem que fazer de manhã e que, de fato, você precisa resolver. Você vai fazer ali às 18 horas, com a cabeça mais fresca, né? Se estiver muito ansioso, dá essas respiradas antes. E você vai fazer essas decisões bobas para não gastar energia cerebral à toa, tá? Luz, água, movimento, a massagem, proteína, não pule o café da manhã, não gosto de tomar café da manhã. Você gosta mais da ansiedade ou
mais de não tomar café da manhã. Por quê? Porque quem não toma café da manhã vai ter mais ansiedade. Então, tome café da manhã, isso é uma recomendação, isso não é uma sugestão. Claro que a opção é sua, mas isso é bastante comprovado. E aí sempre a gente tem que escolher, né? Mas se tomar café da manhã, eu vou ter que vai me dar empachamento. A gente vê qual que é o efeito colateral menos ruim que a gente quer, tá? O menos ruim é a ansiedade, e eu sei que eu também não sou uma pessoa matutina para comer, mas assim, isso é algo que a gente faz, e você já fez muito sacrifício, e lutar contra a ansiedade gasta muito mais energia do que tomar um café da manhã com proteína e um carboidrato, um iogurte, tá? Você vai à caixa das preocupações, que você treina antes, você pode ter um caderno, pode ter a caixa. Por quê? Porque vai pipocar preocupação em você. Se você acordar à noite com preocupação, você pode deixar um caderno na sua cabeceira para anotar isso. Isso daqui ajuda em termos de preocupações, de coisas para resolver ou de coisas que podem acontecer no futuro. E aqui é para os pensamentos de auto-bullying, né? Que é aquela conversa negativa em que você fala que você é frágil, que você não dá conta, que você é uma pessoa que nunca vai melhorar, que tudo é catastrófico, que você vai passar mal, vai ser insuportável, todo mundo vai ver, isso vai ser uma ruína na sua vida. Então esses pensamentos que estão superestimando o perigo e que estão subestimando a sua força, tá? Isso você vai perceber quando você sentir alguma coisa ruim, vai estar sempre acoplado. Aí você vai reconhecer, você vai suspirar e você vai perguntar: bom, eu já venci coisas antes? Possivelmente sim. Ele é útil para mim nesse momento? E ele é gentil? É uma forma educada de falar? Eu falaria com meu chefe assim, com meu filho? Eu falaria com alguém que eu me importo desse jeito? E se responder não, e com certeza vai ser não, você vai jogar na caixinha do lixo, tá bom? Isso daqui provavelmente é diferente do que você já ouviu. Tem outras alimentações que podem ajudar, mas isso daqui, você colocando em prática uma delas, já faz diferença. Se eu te der uma avalanche de informações e de conselhos, isso é a pior coisa que você pode fazer para alguém ansioso, porque ele fica paralisado. Mas eu garanto que se você seguir pelo menos um desses passos e privilegiando acordar cedo, luz, água e essas caixinhas aqui, isso vai te ajudar. E não pula o café da manhã, mesmo que você não tenha nada de proteína, coma qualquer coisa, tá? Isso é melhor do que você ficar muito tempo em jejum. Certo? Se você achou que esse vídeo te ajudou, espalha essa informação. Por quê? Porque temos uma epidemia mundial de ansiedade, depressão. O Brasil está ali entre, né? Sempre está no topo da lista. E porque deve ter gente que tem mais ansiedade do Brasil, na Ucrânia talvez, mas lá eles não estão fazendo medidas de epidemiologia. Mas o fato é que são cerca de 57 milhões de pessoas que têm quadros de ansiedade patológica nesse exato instante. Muita gente, tá? E se você não tem, mas com certeza você vai conhecer alguém próximo de você que tem. E aí você vai saber como ajudar e como que você pode cortar ela pela raiz, caso isso apareça na sua vida, porque ninguém está imune a isso. E ansiedade não é fraqueza, porque senão não teria 57 milhões de pessoas fracas num país de 200 milhões. Ansiedade é uma enganação cerebral, uma alteração da neuroplasticidade. A ansiedade tem cura, que é passar as crises, que é recuperar a sua confiança, recuperar a sua parte executiva de funcionamento, voltar a sair de casa, voltar a dirigir, fazer isso de forma permanente e sem remédios, tá? É isso. Se você gostou, dá o like e se inscreva aqui no canal para você não perder nada. Um abraço.